Estou muito satisfeito por estar aqui e estaremos compartilhando algumas informações com vocês que pode ser a primeira vez que você tem ouvido isso, ou talvez você já tenha ouvido isso antes e apenas não tenha usado. Mas a frequência do dinheiro é um conceito interessante. É um conceito que me ensinaram há muito tempo atrás. E vou te contar, isso muda a maneira como você vê tudo na vida. Você vai descobrir, conforme você começa a entender a frequência do dinheiro e usá-la, você fará parte de um grupo muito pequeno e seleto de pessoas. E esse pequeno grupo seleto de pessoas viverá uma vida muito boa. Quero sugerir que você tome uma decisão de que irá realmente prestar atenção no que estamos ensinando aqui. E é a repetição dessa informação que realmente faz a diferença. Agora, demorei muito para entender isso. Mas vou te contar. Quando entendi e começou a funcionar para mim, tudo na minha vida mudou. A frequência do dinheiro é um conceito que muitas pessoas não entendem. E eu tinha isso funcionando para mim, mas eu não entendia. Eu era o que você chama de competente inconsciente. Eu estava indo muito bem, mas não sabia dizer por que estava indo tão bem. E é uma coisa estranha, mas se você continuar estudando isso, funciona como mágica. Agora, você notará aqui, você verá as linhas que temos na tela. Elas são para ilustrar graficamente os níveis de vibração. Agora, é claro, não é como se tivéssemos isso aqui, mas há um número infinito de frequências. Cada uma é um nível de vibração. Agora, tudo tem sua própria vibração. Tudo. Tudo no universo. Eu tenho um pedaço de papel aqui. Esse pedaço de papel tem sua própria vibração. Agora, esse pedaço de papel costumava ser madeira. Madeira para papel. Eu lembro quando eu era criança, eu morava em um lugar no norte do Canadá. Meu pai trabalhava em uma fábrica de madeira no norte do Canadá. Morávamos em uma pequena cabana de madeira bem ao lado dos trilhos da ferrovia. Toda vez que um trem passava perto, aquela pequena cabana tremia, e a ferrovia tinha troncos enormes. Isso era madeira para celulose. Eu tinha 4 ou 5 anos, não entendia nada sobre isso, mas eles me disseram que iam pegar aquilo e transformar em papel. Bem, claro que eu não entendi isso, mas a verdade é que isso acontecia. Você pode pegar qualquer coisa e transformá-la em outra coisa. Pegamos água e transformamos em vapor, fazendo com que ela mude para outro estado de vibração. Agora, quando mudamos nosso estado de vibração, mudamos muitas coisas em nossas vidas. Então, quando falamos sobre a frequência do dinheiro, estamos falando de algo que é muito poderoso. Agora, gostaria de voltar alguns slides aqui. Espere um minuto. Sandy Gallagher e eu nos tornamos sócios há cerca de 15 anos. Eu estava neste negócio desde 1961. Estávamos indo muito bem, mas não estávamos fazendo nada comparado ao que começamos a fazer quando ela se tornou sócia da empresa. Ela era advogada de valores imobiliários. Ela entendia alguma coisa sobre dinheiro. Ela entendeu essa frequência do dinheiro melhor do que qualquer pessoa que eu conheço. E quando você realmente entende que tudo muda, ela realmente entendeu isso e se tornou minha parceira de negócios. E quando ela fez isso, essa empresa mudou. Agora, vou avançar aqui um pouco. Só um minuto. Vamos parar e pensar sobre isso. Até onde sabemos, temos uma vida. E é realmente sobre estilo de vida. É sobre nossa contribuição, o que estamos realmente fazendo. É sobre como gastamos nossos dias. Tudo depende de como vemos nossa autoimagem. Veja, como nos vemos vai determinar para onde vamos e o que fazemos. Agora, todo mundo tem uma história. Quero começar a contar a vocês minha história. É bastante interessante do meu ponto de vista, quando eu olho para isso. E talvez seja para você. Um dia, quando eu tinha 26 anos, um homem sentou-se comigo e colocou um grande R em uma folha de papel e disse: Bob, o R representa resultados. E ele disse que os resultados sempre contam uma história interessante. Eles contam a verdade. E ele disse: há 3 áreas que devemos observar em nossa vida: felicidade, saúde e riqueza. Agora, eu era um jovem muito confuso. Tinha 26 anos. Eu realmente não sabia qual era o fim. Eu era uma alma perdida. Esse homem obviamente viu isso e disse: Bob, essas são 3 áreas a que realmente devemos prestar atenção: felicidade, saúde e riqueza. Então ele me perguntou como eu estava indo. Bem, eu não estava indo muito bem. E ele disse: sabe, você não parece ser o cara mais feliz que já conheci. E ele disse: só te conheço há pouco tempo, mas vejo você pegando resfriados com frequência. Então você não é o cara mais saudável. E ele disse que, quando se trata de riqueza, eu nunca vi você com nenhum dinheiro. Agora, se revelarmos a verdade, eu estava ganhando $4.000 por ano,
mas eu devia 6.000. Agora, quero que você pense nisso. Eu estava ganhando 4 e eu devia 6. Eu estava em uma situação ruim. Você sabia que há muitas pessoas que vivem assim a vida inteira, devem mais dinheiro do que ganham? Então ele me perguntou, ele disse, Bob, você já estudou alguma coisa? E eu disse, não sei. O que você quer dizer com isso? Bem, eu perguntei se você leu qualquer coisa. Eu disse, não consigo ler. Agora, isso não era verdade. Eu poderia ler, simplesmente não lia. Veja, eu estava em um lugar estranho. A maioria das pessoas não lê quando elas sabem ler. Ele me deu esse livro e disse, se você estudar este livro e então fizer exatamente o que eu lhe disser, você terá tudo o que quiser. Agora, eu não acreditei nisso, mas acreditei que ele acreditou nisso. E não sei porquê, mas decidi que faria exatamente o que ele disse. Agora, eu tinha 26 anos. Nunca tinha feito o que alguém me disse. Permaneci no ensino médio por 2 meses. Não tive educação formal. Não tinha absolutamente nenhuma experiência em negócios. Eu não tinha nada para oferecer às pessoas quando saía em busca de emprego. Então aqui estava eu, ganhando 4 e devendo 6. Comecei a ouvi-lo. Agora, ele sugeriu que eu decidisse o que eu queria, escrevesse em um cartão. Eu tenho um cartão no meu bolso desde então. No verso deste cartão, há uma citação de Earl Nightingale. É um cartão de objetivo. Ele disse, este grande sonho, esta coisa dinâmica emergente, invisível para todo mundo, exceto para a pessoa que o possui, é responsável por todo o grande avanço da humanidade. Eu tenho meu objetivo escrito em um cartão. Agora, ele disse, eu quero sugerir que você sente e decida o que você quer. Bem, eu escrevi no cartão que eu queria ter 25 mil dólares. Agora, quero dizer, eu nem conhecia ninguém com 25 mil dólares. Eu realmente não acreditava que algum dia teria 25 mil, mas escrevi no cartão. Foi isso que ele disse. Escreva o que quiser. Era isso que eu queria. E ele disse, quero que você comece a ler aquele cartão todos os dias. Leia-o todos os dias. Agora, esse foi um comportamento estranho para um cara na minha posição. Mas verifiquei o cartão e comecei a lê-lo de vez em quando. Vou contar o que aconteceu, e só em retrospecto é que estou realmente ciente disso. Comecei a pensar em ganhar dinheiro. Até então eu não estava. Eu estava pensando nos problemas que eu tinha. Eu devia todo esse dinheiro, e era só nisso que eu estava pensando, nos problemas que eu tinha. Isso me fez pensar em ganhar dinheiro, e como eu estava pensando em ganhar, comecei a ouvir as pessoas falando sobre isso. Havia um cara que se chamava L. Phillips. Ele estava falando sobre ganhar dinheiro. Ele estava falando sobre limpar escritórios. Pensei, eu não tenho vergonha de limpar escritórios, mas ele disse, certifique-se de fazer isso por si mesmo. Tive a oportunidade de ele me mostrar aonde ir, onde eu poderia comprar alguns baldes e esfregões usados e uma máquina de piso usada. Eu precisava de 980 dólares. Eu não tinha dinheiro. Não poderia pedir emprestado. Ninguém nem sequer queria me emprestar, porque sabiam que eu nunca iria devolver. Não é que eu fosse desonesto ou não pagasse as pessoas. Eu disse que eu nunca ganhei dinheiro suficiente para me sustentar. Finalmente encontrei um cara em uma empresa fiduciária em Toronto. Ele disse, o que você quer? E eu disse a ele, e ele disse, vou te emprestar o dinheiro. Agora, comecei a limpar escritórios. Os primeiros escritórios que tive, eu ganhava 15 dólares por vez, limpava 2 vezes por mês. Depois consegui outro escritório, 65 dólares por mês. O primeiro escritório era no Canadá, começou em Toronto. O segundo escritório foi na construção de Kirby. Saiba que no final do primeiro ano, eu estava ganhando 12.500 dólares por mês. Agora, se você anualizar isso, chega a cerca de 175 mil dólares por ano. Agora, pense, 175 mil por ano, isso em 1961. Eu tinha 2 meses de ensino médio e não tinha experiência em negócios, o que dá uma renda enorme. Eu não passava de energia se movendo em todas as direções. Comecei a conseguir pessoas para limpar escritórios para mim. Sabe, em menos de 5 anos, eu estava limpando escritórios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta e Londres, Inglaterra. E eu estava ganhando mais de $1 milhão por ano. Agora, aqui estava eu morando na Inglaterra, e eu estava ganhando todo esse dinheiro. Eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que diabos eu estava fazendo. Eu era um cara jovem, sem educação formal, não entendia de dinheiro. Você possivelmente me encontraria em Park Lane, no Playboy Club, jogando na roleta, e muito raramente perdia. Entrava lá com a ideia de que iria ganhar, e geralmente fazia isso. Mas um dia, saí de lá e parei e pensei, era como se tivesse tido algum tipo de experiência eufórica, e percebi o quão irresponsável eu estava sendo. E pensei, o que estou fazendo não faz nenhum sentido. E então comecei a pensar, como isso aconteceu comigo?
Não sou muito inteligente. Sou um jovem de 26, 27 anos, 30 anos. E estou ganhando todo esse dinheiro. E não tinha ideia do que acontecia. E pensei, como isso aconteceu? E não consegui descobrir. Alguém poderia me dizer como minha vida mudou, a maneira como mudou em tão pouco tempo, como fiz mudanças tão drásticas, como minha renda passou de 4 mil para mais de $1 milhão por ano limpando escritórios. Como isso aconteceu? E então eu decidi que iria descobrir, e comecei a estudar. Foi quando eu realmente entrei nisso, e descobri que você e eu somos programados. Estamos literalmente programados. Eu mudei meu programa. Isso está no fundo da sua mente. Eu mudei meu programa e toda a minha vida mudou. Agora, eu nunca parei. E quando descobri como isso aconteceu, de repente tive um desejo mais forte de ensinar isso a outras pessoas. Era tudo o que eu queria. Queria que todos soubessem porque tão poucas pessoas estão ganhando e tantas pessoas estão perdendo. Agora, quero que você pense sobre isso por um momento. Você encontrará pessoas que estão lutando a vida toda. Nunca foram à escola. Elas não são muito inteligentes. E elas têm que lutar justificadamente. Então você vai encontrar outro grupo que foi para a escola. Eles têm todos os tipos de diplomas saindo de seus cartões de visita, mas eles também estão lutando. Então há outro grupo de pessoas. É um grupo muito menor. São apenas 5, 6, 8%. Eles estão ganhando todo tipo de dinheiro. Tudo parece dar certo para eles. Eles nunca foram à escola. Eles não sabem o que acontece. Eles são como eu era, mas estão ganhando muito. Então há outros que você descobrirá que estudaram e obtiveram um ótimo diploma e estão ganhando muito. Agora, o que estou tentando transmitir é que você encontrará algumas pessoas que se saíram muito bem e deveriam se sair muito bem. E você vai encontrar outros que estão lutando a vida toda. Por que isso não muda? Não muda porque as pessoas estão operando como um foguete com as informações erradas, em minha opinião. E eu decidi que iria começar a ensinar isso. E foi exatamente isso que comecei a fazer. Agora, se você prestar muita atenção, vamos mostrar a você algo que é muito interessante. Pense desta forma por um momento. Temos que estudar por um período de tempo se formos fazer qualquer coisa. Se quiser ser encanador, vai levar pelo menos 5 anos de estudo. Trabalhando nisso. Bem, aqui está o livro que o homem me deu. É uma fotocópia, uma fotografia do livro real. É esse aqui. Eu tenho lido isso desde 1961. Todos os dias eu abro e leio um pouco dele. Lá está o homem que me deu o livro. O nome dele é Raymond Douglas Stanford. O garotinho que ele está segurando é meu filho. O nome dele é Raymond Douglas Proctor. Dei ao meu segundo filho o nome de Ray. Agora, ele é um cara grande hoje. Isso foi há muito tempo. Ele cresceu e tem sua própria família agora. Ray Stanford se tornou meu mentor. Ele mudou o curso da minha vida. E nunca mais voltou a ser o mesmo. Então segui em frente. Ganhei aquele livro em 21 de outubro de 1961. Fará 60 anos nesta quinta-feira que comecei a estudar isso. Então me interessei muito e me deparei com esse homem, Leland Val van der Waal. Ele deve ter sido possivelmente uma das pessoas mais brilhantes que já conheci. Estávamos estudando isso. Eu estava trabalhando com outras pessoas. Começamos algo chamado Fórum do $1 milhão. Estávamos ensinando as pessoas a ganhar $1 milhão por ano, estabelecendo múltiplas fontes de renda. Estávamos no fórum de $1 milhão. Na verdade, comecei com Mark Victor Hansen e Leland Val van der Waal, e então trouxemos Jack Canfield. E Mark e Jack começaram os livros Sopa de Galinha para a Alma no fórum de $1 milhão. Isso é uma coisa que ele me ensinou e que nunca esquecerei. Esse acordo é estritamente entre você e você. Ninguém mais está envolvido. Em outras palavras, não culpe ninguém por nada. Temos que assumir a responsabilidade por tudo o que acontece na nossa vida. Então, eu conheci esses dois cavalheiros. Agora, eu estava ouvindo isso, lendo este livro, ouvindo uma gravação em disco desse livro. Earl Nightingale pegou esse livro, o condensou e o colocou em uma gravação. A gravação se chama Think and Grow Rich e era uma versão em disco LP. E eu estava ouvindo isso. E então obtive a gravação de Strange Secret, de Earl Nightingale, e comecei a ouvir isso. Um dia, em uma reunião de vendas, eu disse, eu realmente gostaria de ir conhecê-lo. E eu disse isso, e um dos homens na reunião de vendas disse, não, você não faria isso. Se quisesse conhecê-lo, iria conhecê-lo. E eu pensei, caramba, ele está certo. E então fui e peguei o telefone e liguei para Chicago. Eu estava em Toronto.
Isso significa que eles estavam 1 hora antes de mim. Eles estão na Central, estamos na Eastern, e é claro que o escritório não estava aberto. Mas alguém atendeu o telefone e eles disseram: sinto muito, o Sr. Earl não está, mas se você gostaria de falar com ele, tenho certeza que ele ligará para você. Deixe seu número. Então deixei meu número. E um pouco depois alguém disse: ei Bob, você quer atender o telefone? Atendo o telefone. Olá, aqui é Earl Nightingale. Bem, eu quase deixei cair o telefone. É assim que ele começa todas as suas gravações. Hello, this is Earl Nightingale. Aqui está ele ao telefone e eu disse a ele o quanto gostei do que ele fez. Eu realmente gostaria de passar algum tempo com ele. Ele me deu a oportunidade de ir até lá e conhecê-lo por 1 hora. Ele estava na 333 da North Michigan, Chicago. E eu desci e o conheci. E quando estava saindo do escritório dele, perguntei a ele, eu disse: Earl, qual é o segredo? Qual é o grande negócio na vida? Ele diz que não há segredo, não há grande negócio. É simplesmente uma questão de sentar e decidir exatamente o que você quer. Então decidir que você vai conseguir. E não tirar a visão do objetivo. Eu sabia exatamente o que queria. Veja, já ouvi as suas gravações há vários anos. Queria trabalhar com ele. E então decidi que faria isso. Em 1968, esse sou eu. Eu era o vice-presidente de vendas dele. Fui trabalhar com ele. Eu era como um jovem padre indo trabalhar no Vaticano. Earl Nightingale era absolutamente brilhante. Lloyd Conant era outro homem absolutamente brilhante. E eles se tornaram meus mentores. Agora, eu tive Ray Stanford, então Leland Val van der Waal e então Earl Nightingale. Veja, eu estava trabalhando com pessoas absolutamente brilhantes. Eu estava obtendo educação. Estava aprendendo algo que a maioria das pessoas nunca aprende. Agora, uma coisa que me ensinaram é que a mentalidade é tudo. É tudo. Quero que você se lembre disso. Se você não se lembrar de mais nada hoje, lembre-se disso. A mentalidade me deu uma vida que a maioria das pessoas apenas sonha em viver. A mentalidade fará o mesmo por você. O segredo está na sua mentalidade. Agora veja, quando você pega e escreve sua meta no cartão, eu tenho minha meta escrita aqui. Eu compartilho essa meta com pressa. É uma parte muito importante da nossa empresa. Esse objetivo acontecerá tão certamente quanto vai escurecer esta noite, porque não vou tirar minha mente disso. Esse é realmente o segredo. Você tem que manter sua mente no que você quer. Isso é mentalidade. Agora, pense nisso por um momento. Este é John Kennedy, quando ele era o presidente dos Estados Unidos, com o Dr. Wernher von Braun, que foi o mentor das viagens para a Lua. O presidente Kennedy fez-lhe uma pergunta. O que seria necessário para construir um foguete que carregasse um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança para a Terra? Von Braun respondeu a ele, a vontade de fazer isso. E ele o respondeu em 10 segundos. Ele sabia exatamente o que seria necessário para conseguir o que você deseja. Obter a imagem em sua mente e manter essa imagem em sua mente. Ele disse, a vontade de fazer isso. A vontade é uma faculdade mental. Vamos falar sobre isso. É uma faculdade mental que permite que você mantenha uma ideia na tela da mente, excluindo todas as distrações externas. Eu sabia, quando eu escrevi isso no cartão, que vou manter essa imagem em minha mente até vê-la se manifestar neste mundo material. E isso tem que acontecer. Mentalidade é muito importante. Agora, quero que você pense nisso. 5% do sucesso é devido à estratégia. 95% do sucesso é devido à mentalidade. É focar sua mente em onde você está indo. Agora, quero apresentar a você uma pessoa em nossa empresa. Esta senhora é uma das executivas sêniores desta empresa. Nossa empresa opera em todo o mundo. Fazemos milhões de dólares em volume de negócios. Operamos em todos os países do mundo. Agora, vamos continuar olhando para isso. O truque é o objetivo. Veja, o objetivo se torna a sua mentalidade. Quando você realmente entende isso da maneira certa, obtenha um cartão de objetivos, escreva nesse cartão, coloque o cartão no bolso e carregue-o com você todos os dias. Veja, quando coloco a mão no bolso e toco no cartão de objetivos, uma imagem aparece na tela da minha mente. É a imagem que está escrita no verso do cartão. Agora, eu faço isso desde os 26 anos. 26. Aprendi a fazer isso há muito tempo. E vou te dizer que funciona perfeitamente. Agora, você vai encontrar pessoas que estão rindo de você. Elas vão dizer, isso nunca vai funcionar. Eu amo o que James Cook disse. Faça apenas uma vez o que as outras pessoas dizem que você não pode fazer e você nunca mais prestará atenção às limitações delas. Isso é tão importante, ok? É importante que você comece a pensar. Quero dizer, realmente pensar.
Albert Schweitzer veio da África para Londres. Uma vez ele estava parado perto de um avião no aeroporto de Londres e alguém lhe perguntou: "O que há de errado com as pessoas hoje?" Ele disse que pensou sobre isso por um tempo e então finalmente ele disse: "As pessoas simplesmente não pensam. Elas não pensam." E se você quiser testar isso, ouça o que a maioria das pessoas está dizendo. Afaste-se e observe o que a maioria das pessoas está fazendo. Elas realmente não estão pensando. Agora, olhe para isso. Use essas faculdades mentais para criar o mundo que você deseja que você e sua família vivam nele. E nunca se contente com menos. Agora, aqui está uma das primeiras lições da vida. Essas são faculdades mentais que você e eu recebemos. Algo que é muito grande e muito poderoso. Somos a única forma de vida que tem essas faculdades superiores. Essas faculdades superiores estão em nossa mente consciente. E são as faculdades superiores que nos permitem construir qualquer coisa que quisermos. Quando você vê esses belos edifícios em todo o mundo, nós os vemos. Foi através deles, utilizando essas faculdades superiores, que fez a diferença. Agora, a maioria das pessoas sabe muito pouco sobre isso. Você pode se perguntar o que você sabe sobre isso. Se alguém lhe pedisse para dar uma palestra sobre qualquer uma delas, por quanto tempo você poderia falar sobre elas? Veja, a verdade é que nunca aprendemos muito sobre elas. Você pode concluir a escola, eles não te ensinam nada sobre isso. Sabe, nós vivemos de acordo com isso. Vivemos de acordo com o que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos e tocamos. Agora, esses são os fatores sensoriais. Todos os membros do campo animal têm esses fatores sensoriais. Tenho alguns cachorrinhos em casa, eles podem ouvir, ver, cheirar, saborear e tocar. Mas não têm essas outras faculdades superiores. E são elas que temos que usar para nos concentrar. Agora, à medida que avançarmos neste trabalho e nos aprofundarmos nele, falaremos mais sobre cada uma dessas faculdades. Veja, nossa percepção é como vemos as coisas. Se mudarmos nossa percepção, tudo em nossa vida muda. Então eu quero sugerir que você pense um pouco sobre isso. Se você voltar e assistir ao replay disso, anote isso se ainda não o fez. Ok? É tudo sobre a mente, ok? É realmente tudo sobre a sua mente maravilhosa. É como você está utilizando sua mente. Entender as leis que governam a mente é essencial se você quiser se harmonizar com a frequência do dinheiro. Podemos colocar isso em tela cheia, por favor? Obrigado. Entender as leis que regem a mente é essencial se você quiser se harmonizar com a frequência do dinheiro, ok? Agora, olhe aqui por um momento. Veja, todas essas linhas, todas essas frequências, tudo o que a gente quer, opera nessa área. Tudo. Eu quero sugerir que você escolha uma meta para os próximos 30 dias. Veja, vou ouvir isso, vou prestar atenção ao que o Proctor está falando aqui, eu vou definir uma meta para os próximos 30 dias. Agora, eu mostrei a vocês o que fiz. O que fiz foi durante um período de um ano, em que passei de ganhar 4.000 para 175.000 em um ano. E estava apenas prestando atenção a essas informações. Não sabia muito, mas continuei fazendo o que ele sugeriu, ok? Agora, vamos deixar esse círculo representar a mente. E vamos falar sobre a mente, vamos falar sobre como a mente funciona. E acho que você vai gostar. Agora vamos dar uma olhada em você mesmo. Estamos falando de energia. A mente é energia. Você é uma massa de energia pura. Como tudo, você funciona em frequências. Você funciona. Se você estivesse na frente de uma câmera de televisão infravermelha, em uma sala completamente escura, você veria seu corpo como uma forma de luz, radiante, brilhante. Você sabia que tem mais energia em suas mãos do que precisaria para iluminar a casa ou o prédio em que está, provavelmente por uma semana? Há cerca de 11 milhões de kWh por quilo de potencial de energia presa no corpo humano. Nosso corpo nada mais é do que uma massa absoluta de energia. Agora, o que temos que fazer é aprender como direcionar essa energia. Foi isso que realmente fez a diferença para mim. Foi quando minha renda passou de 4.000 para mais de $1 milhão por ano. E eu consegui um valor muito mais alto do que esse. Isso lá atrás, nos anos 60. Quero sugerir que você realmente preste atenção nisso. Realmente preste atenção. Seu DNA espiritual é perfeito. Tela cheia, por favor. Mas não requer nenhuma modificação ou melhoria. É absolutamente perfeito. Este é o seu DNA espiritual. Veja, a sua essência é espírito puro não adulterado. Agora, talvez você nunca tenha ouvido isso antes. Talvez nem faça sentido para você. Não precisa. Apenas continue me ouvindo. Continue prestando atenção. Voltarei à tela cheia novamente. Agora, observe. Seu DNA espiritual é perfeito.
Você é um espírito puro. O espírito é onisciente. O espírito é todo-poderoso e está sempre presente. Agora, pense nisso. Você não é nada além de puro espírito não adulterado. Você é. Espírito é onisciente, é todo-poderoso e está sempre presente. Então há uma parte de você que sabe tudo, há uma parte de você que é toda-poderosa e uma parte de você que está sempre presente. Você pode estar sentado aí e dizer: "Ah, sai daí, Proctor. Do que você está falando? Eu sei do que estou falando. Você entende desse assunto? Venho estudando isso há 60 anos. É muito tempo para estudar um assunto. Não sou muito bom em mais nada, mas sou muito bom nisso. Se você realmente me deixar ajudá-lo, eu lhe digo que tudo vai mudar. Você é realmente o que ou quem finge ser? Boa pergunta. Ok? Você é um ser espiritual. E pode dizer, bem, o que isso tem a ver com a frequência do dinheiro? Tem tudo a ver com a frequência do dinheiro. Você é um ser espiritual. Você vive em um corpo físico. A maioria das pessoas pensa que está tendo uma experiência espiritual. A verdade é que você é espiritual. Você está tendo uma experiência física. Ok? Você tem um intelecto. Você tem um intelecto e com esse intelecto você controla suas emoções. É o intelecto que dita seu estado emocional. Você sabia que seu estado emocional controla um monte de coisas? Então fique comigo aqui, ok? É o intelecto que controla as emoções, ok? Controla as emoções. Nós temos que tentar realmente entender isso, porque vamos falar sobre o intelecto. Seu ser espiritual, e vamos entender isso. Esse espírito está 100% presente uniformemente em todos os lugares ao mesmo tempo. Você pode concordar ou discordar do que estou dizendo, mas se você discorda disso, pergunte a si mesmo quanto você estudou isso. Por que você discordaria de algo que você não estudou? O espírito está 100% uniformemente presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora entenda isso. O espírito opera de uma maneira muito ordenada. Opera de acordo com a lei, ok? Deixe essas linhas. Vamos colocar em tela inteira novamente, por favor. Deixe essas linhas representarem níveis de vibração. Níveis de vibração, ok? O espírito é a forma mais elevada de vibração. E o físico é o mais baixo. E então a parte de conexão no centro é o intelecto. Agora, veja que somos a única forma de vida que recebeu isso. Mas é o intelecto que nos permite acessar o lado espiritual e mudar o físico. É por isso que estamos avançando em um ritmo tão rápido hoje. Tudo opera no nível espiritual, opera em uma frequência. O que fazemos é trazer isso para a forma. Agora, entenda isso. Cada nível de vibração está conectado ao acima e ao abaixo. Tudo está conectado. É muito importante entendermos isso. Então vamos observar de outra forma. Digamos que isto é um copo d'água, e colocamos calor debaixo d'água e fervemos. E a água, obviamente, se transforma em vapor. Então o vapor se transforma em ar, éter ou gás. Agora, vamos pensar nisso. Éter, vapor e água. Eles estão todos conectados. Não há linha de demarcação onde um para e o outro começa. Nós realmente fazemos com que a água se transforme em vapor, o vapor se transforme em éter. Bem, podemos fazer com que a energia de uma natureza se transforme em uma energia de outra natureza. O que você acha que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que uma ideia. O dinheiro é uma energia. Agora, observe aqui por um momento. Coloque-se em tela cheia. Espírito, intelecto e físico. Agora, você tem esses fatores intelectuais. Você ativa esses fatores intelectuais, entra no nível espiritual, é onde está o pensamento. Você reúne os pensamentos e o que você faz? Você constrói uma ideia. Se mantiver a ideia em sua mente por tempo suficiente, essa ideia se move para a forma física em sua vida. Agora, isso é uma ideia muito grande. Vamos supor que você construa uma ideia de ter uma empresa. Você pode ter essa ideia e transformar em resultados. Porque eu fiz isso? Apenas sentei e pensei e vi. Sentei-me em um quarto muito pequeno, em uma casa em Glenville, Illinois, em 1973. Peguei minha caneta e escrevi em um bloco: vou construir uma empresa que atua no mundo todo. Eu era o único lá. Acabei saindo de lá enquanto trabalhava na Nightingale Conant. Saí por conta própria. Falei, vou montar uma empresa. Isso foi em 1973. Acredito que foi em março deste ano. Enquanto estávamos fazendo uma apresentação parecida com esta, tínhamos 93 mil pessoas sintonizadas. E Mike me interrompeu. E ela disse, Bob, acho que você gostaria de saber que acabamos de alcançar todos os países do mundo. Estabeleci a meta em 1973. Eu alcancei isso em 2021. Por que eu permaneceria com a meta por tanto tempo? Porque eu entendi como ela funcionava, e é assim que está operando. Esta é uma lei absoluta em que você pega a sua mente e se conecta e você pode pensar.
Você se conecta ao espírito, é onde tudo é. E você constrói uma imagem do bem que você deseja. Ele tem que tomar forma. O que Von Braun disse a John Kennedy? Tudo o que você precisa é a vontade de fazer isso. Nós fomos à Lua. Nenhuma pessoa comum pode comprar uma viagem ao espaço. Estamos fazendo isso. Preste atenção, isso é realmente interessante. Agora, vamos olhar aqui. Aqui está a mente, ok? Agora, vamos ver como a mente funciona. Porque a mente é energia. A mente opera em 2 níveis diferentes. O primeiro nível é o consciente, a mente educada. O segundo nível é a mente universal emocional, ok? Agora, essa mente se manifesta com e através do corpo físico. Tudo o que está acontecendo na mente se expressará através do corpo, que produzirá a ação e produzirá os resultados. Então, vamos ver como isso funciona. Vamos prestar atenção aqui. Vamos ver como a mente funciona. Vamos olhar para a sua mente e seu paradigma. O paradigma é o programa. Em 1934, havia um homem, Thurman Fleet. Ele estava muito envolvido no movimento de saúde holística. E estava muito envolvido na mente. Ele realinhou a mente como uma atividade, não como uma coisa. Ele disse que ninguém nunca viu a mente. Para obter clareza e eliminar a confusão, ele criou uma imagem da mente. Ninguém, entenda isso, ninguém nunca viu a mente. Então volte aqui novamente. Vamos ver. Ele disse, eu vou construir uma imagem da mente. E aí está ela. E ele disse, você divide a mente em 2 partes, a mente consciente, a mente subconsciente e o corpo. Agora, deixe-me dizer, no que diz respeito ao estudo, esta é a ideia mais valiosa que já aprendi. E sinto-me muito grato a Leland Val van der Waal por me ensinar isso. Ele não apenas me ensinou, ele me ensinou profundamente. Ele gravou isso em minha mente. Eu ensinei o funcionamento da mente a psiquiatras, que nunca entenderam realmente o que eu estava ensinando até que eu mostrei isso a eles, ok? Então, vamos dar uma olhada e ver o que acontece aqui. Existe a mente consciente, o subconsciente e o corpo. A mente consciente é a sua mente pensante. Essa é a sua mente educada. Esse é o seu intelecto. Então, vamos realmente entender que a mente subconsciente funciona de forma bastante diferente da mente consciente. A mente consciente pode pensar, portanto, tem a capacidade de escolher, ok? Tem a capacidade de aceitar ou rejeitar. Você não precisa aceitar o que está acontecendo. Por que aceitar informações negativas e impregná-las em sua mente? A mente consciente também tem a capacidade de originar. Agora, o seu subconsciente tem que aceitar tudo o que você dá a ele e não tem capacidade de rejeitar. Agora, entenda isso. Você não pode determinar a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Sua mente não pode determinar a diferença entre o que é imaginado e o que é real. É tão importante que entendamos isso. Então observe com cuidado agora. Aqui está você hoje. Mídias sociais, outras pessoas, podcasts, Netflix. Você está sendo inundado com todas essas informações. Agora, você se lembra que dissemos que você tinha a capacidade de eliminar, de rejeitar essa informação? A maioria das pessoas não a rejeita. Elas apenas ligam e continuam ouvindo. Coloque de volta em tela cheia. Agora, ouça. Você tem a capacidade de rejeitá-la. Você pode dizer, saia daqui, mas a maioria das pessoas não faz isso. Na verdade, a maioria das pessoas nem pensa que deixe sua mente subconsciente bem aberta. E essas coisas entram direto. O que dissemos a você sobre o subconsciente? Ele não tem capacidade de rejeitar. Isso é tão importante. E a maioria das pessoas diz, bem, como isso acontece? Por que isso acontece? É o paradigma. O paradigma. Veja, você está programado. Você está programado. Como isso aconteceu? Bem, vamos dar uma olhada nisso. Quando somos bebês, aqui somos nós. Aqui somos nós como bebês, ok? A mente subconsciente está bem aberta, ok? E o que quer que esteja acontecendo ao redor do subconsciente entra direto e não tem absolutamente nenhuma capacidade de rejeitar. E é através da repetição dessa informação que entra que construímos um paradigma. Agora, veja, isso acontece quando somos jovens, quando somos bebês. Nosso paradigma é construído. É todo tipo de informações que chegam à nossa mente, de outras pessoas, simplesmente despejando em nossa mente subconsciente. E é assim que o paradigma é formado em nossa mente subconsciente. E é assim que as pessoas se tornam o que são. Agora, vamos olhar para isso por um momento. Já temos o conhecimento e o poder para realizarmos quase tudo o que queremos. No entanto, ainda não desenvolvemos uma compreensão clara de como os paradigmas são formados ou como eles controlam nosso comportamento habitual. Portanto, frequentemente não fazemos o que já sabemos fazer. As pessoas já sabem fazer melhor, mas não fazem. Elas têm conhecimento superior, resultados inferiores, que causam confusão e frustração. Então aqui estamos.
Temos todo esse conhecimento em nossa mente consciente, mas não está em nossa mente subconsciente. Os resultados que estamos obtendo não são iguais ao conhecimento que temos. As pessoas sabem que podem fazer muito melhor do que estão fazendo. Volte para a tela inteira, por favor. Ok. As pessoas sabem fazer melhor, mas não estão fazendo isso. Os resultados que obtêm não são iguais ao conhecimento que possuem. Por quê? Porque não é o conhecimento que produz os resultados, é o paradigma. É o que está acontecendo na mente subconsciente que produz os resultados. Se você quiser mudar os resultados, você tem que mudar o paradigma. Você tem que construir um novo paradigma que provavelmente resulta em uma nova autoimagem, ou exige uma nova autoimagem. Agora, isso é tão poderoso e tão incompreendido. O paradigma é um programa mental que tem controle quase exclusivo sobre nosso comportamento habitual, e quase todo o nosso comportamento é habitual. Ok? Fique comigo aqui. Vou mostrar a você. Quero que você olhe para as áreas de sua vida nas quais seu paradigma tem uma enorme influência. Ele controla a sua percepção, que controla como você vê as coisas. Seu paradigma controla seu uso do tempo. Seu paradigma controla sua criatividade. Seu paradigma controla sua eficácia. Ele controla sua produtividade. Ele controla sua lógica. Todas essas coisas são controladas por seu paradigma. E sua capacidade de ganhar dinheiro. Observe, é quase como se houvesse um muro em torno dessas áreas. E toda vez que nós vamos mudar para uma dessas áreas, batemos na parede. O que precisamos entender é que podemos mudar bastante. O que temos que entender é que no instante em que você decidir que vai mudar o paradigma, quando você decidir mudar, essas paredes vão cair. Quando você realmente mudar isso, imagine como toda a sua vida mudará quando você começar a melhorar em uma ou em todas essas áreas. A mudança será enorme. E vou lhe dizer outra coisa, será permanente. Agora, pense nisso. Se a única coisa que você mudasse fosse o uso do tempo, tudo o que você mudasse fosse o uso do tempo, pense em como sua capacidade de ganhar dinheiro mudaria. A capacidade de ganhar dinheiro mudaria enormemente. Você deve desenvolver uma bela imagem de você mesmo e estude para obter uma verdadeira compreensão do seu verdadeiro potencial.